Segundo a profecia bíblica, quem a substituiria? Daniel 7,6 fala que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Ele tinha 4 asas, como as de uma ave, e também tinha 4 cabeças, e ele recebeu autoridade para governar. A potência mundial, que equivale ao leopardo de 4 cabeças e 4 asas, é a mesma que substituiria o peitoral e os braços de prata da estátua do sonho de Nabucodonosor. Daniel 2,39 fala que esse reino, o que tem o abdômen e coxas de cobre, dominaria a terra inteira. Quem é esse reino? Este animal e o abdômen e as coxas de cobre representava a célere potência grega, vinda do oeste. Mas quem poderia conduzir rapidamente o exército grego para conquistar a Pérsia? Como foi o seu papel na história predito 200 anos antes? Em Daniel capítulo 8, o profeta de Deus vê a Medo-Pérsia como o carneiro de 2 chifres. A seguir, um bode passou a golpear o carneiro e a quebrar-lhe os 2 chifres. Quem é este bode? Daniel 8:21 diz: o bode peludo representa o rei da Grécia. Aos 20 anos de idade, Alexandre tornara-se rei da Macedônia. 2 anos depois, ele iniciou uma guerra de vingança contra os persas. Um brilhante general, ele controlava um enorme império antes dos 30 anos de idade. Como um rápido e ágil leopardo e com velocidade de relâmpago, Alexandre o Grande conquistou o mundo de seus dias. Assim, a Grécia tornou-se a 5ª potência mundial da história bíblica, maior do que qualquer outra que a precedera. As conquistas de Alexandre levaram a língua grega a uma vasta área. Foi a língua mais tarde usada para registrar o Novo Testamento da Bíblia. Não só o Novo Testamento foi escrito em grego, mas também o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, numa versão que ficou conhecida como Septuaginta grega. Essa tradução foi feita para os judeus da diáspora, que já não falavam predominantemente o hebraico, mas o grego, que havia se tornado a principal língua internacional da época. Uma curiosidade, apesar da Septuaginta ser escrita em grego, o nome de Deus, o tetragrama sagrado, está em letras hebraicas, como mostrado aí no Papiro Fuad 266. Flávio Josefo, historiador judeu do 1º século, em sua obra conhecida aqui no Brasil como História dos Hebreus, no livro 11, capítulo 8, comenta algo histórico e bastante interessante que corrobora o relato de Daniel. Ele relata que Alexandre entrou em Jerusalém, viu os portões abertos e se ajoelhou diante do sumo sacerdote. Um dos generais perguntou por que Alexandre estava fazendo aquilo. Alexandre respondeu que não estava se ajoelhando diante do sumo sacerdote, mas sim diante do Deus do sumo sacerdote. Segundo Alexandre, quando ele ainda estava na Macedônia, teve um sonho no qual viu as mesmas vestes do sumo sacerdote. Alexandre abraçou o sumo sacerdote e ainda subiu ao templo para oferecer sacrifícios a Jeová. Depois disso, o sumo sacerdote lhe mostrou o livro de Daniel, onde estava profetizado que um rei grego conquistaria os persas. Após isso, Alexandre ficou muito contente. Aos 32 anos, Alexandre desejava fazer de Babilônia sua capital oriental. Mas isto não havia de acontecer. Falando em linguagem simbólica, Daniel 8:8 diz: o bode se engrandeceu extraordinariamente, mas assim que se tornou poderoso, o grande chifre foi quebrado. Então, 4 chifres notáveis surgiram em seu lugar. Alexandre, no auge de suas conquistas, foi acometido de febre e morreu subitamente, em 323 a.C. O vasto império de Alexandre foi dividido entre 4 de seus generais. Simbolicamente falando, 4 chifres, 4 cabeças e 4 asas do leopardo. O Império Grego, por fim, se desintegrou em 4 reinos separados. O último desses reinos caiu em 30 a.C., diante da potência mundial seguinte,